Salve, salve galera! Drew Holiday está no mercado, exatamente. Ele foi trocado aí para os Blazers na negociação que levou o Damian Lillard para Milwaukee, mas Drew Holiday está no mercado e deve ser trocado em breve. E aqui eu vou falar nesse vídeo sobre os possíveis destinos do Drew Holiday para essa temporada. A tendência é que ele vá para um time que brigue por alguma coisa. Então veremos como vai ser aí o andar da carruagem nas negociações. Agora é um momento de muitas especulações. Eu vou citar aqui 6 times que podem fazer algo para tentar ter o Drew Holiday. Não necessariamente será o destino dele, mas são 6 times, ao meu ver, que tem a possibilidade de fazer uma movimentação para ter o Drew Holiday, que é um jogador muito valioso na NBA. É um jogador que é All Defensive Team, é um jogador que tem médias de pontos muito boas, porcentagem boa de 3 pontos, rebotes, assistências. Ele vem de 3 temporadas muito boas com o Milwaukee e um título em 2021. Mas antes de eu falar disso, quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e principalmente compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. Porque o Drew Holiday, ele deixa o Milwaukee Bucks depois de 3 temporadas com uma média de 18,5 pontos por jogo, 6,8 assistências, além de um All-Star, né? Jogou uma vez o All-Star Game e 3 vezes All Defensive Team da NBA, além do título de 2021, sendo que na temporada passada ele teve uma média de 17,8 pontos, 6,6 rebotes e 8 assistências. É um jogador elite. Sem falar o defensor elite que ele é. Sem falar da importância que ele ganhou na NBA, mesmo já veterano, 33 anos. Nós estamos falando de um cara que foi draftado lá em 2009 pelo Philadelphia, vindo da Universidade de UCLA, jogando de 2009 a 2013 no Philadelphia, jogando depois temporadas muito boas ali no Pelicans entre 2013 e 2020, de 2020 a 2023 no Bucks, e agora ele está no Portland, mas já traçando o caminho dele para ir para um outro time. E o primeiro time que eu coloco na lista, pessoal, como possível destino de Holiday é o Miami. Primeiro, o Miami está muito desapontado de não ter o Damian Lillard. Depois de todas as especulações, da vontade do Lillard jogar em Miami, de tudo que rondou o Miami Heat, de que essa troca ia para Miami, que o Miami ia conseguir um terceiro time, que tudo ia dar certo, acabou não dando nada certo. Houve uma troca tripla envolvendo Milwaukee, o Phoenix Suns e o Blazers, né? Aí ficou toda essa decepção, principalmente o Jimmy Butler falando da decepção que foi, né, de não contar com Damian Lillard, que mudaria o patamar do Miami, mas no entanto, o Miami tem que aproveitar que tem um jogador valioso no mercado, que é o Drew Holiday. É um jogador que não tem uma grife absurda, mas é um jogador que entrega muito em quadra. Ele entrega estatística e entrega muito rendimento em quadra. Jogador que atua nos dois lados da quadra, principalmente como um bom defensor, que é o que o Miami precisa. É o Miami para deixar um time mais cascudo. Seria, por exemplo, um prêmio de consolação a ida do Drew Holiday para Miami para fazer uma parceria muito sólida com o Bam Adebayo, com o Jimmy Butler. Veremos cenas dos próximos capítulos, porque se o Miami não conseguir um pacote ou tentou fazer de tudo ali para trazer o Damian Lillard para Miami, tem uma possibilidade muito boa de trazer o Drew Holiday agora para Miami, que seria um jogador titular, na minha opinião, do Miami. Outro time que eu acho que também seria uma saída, porque não tem um cara para pensar o jogo, tirando um jogador veterano muito importante, é o Minnesota. Minnesota tem o Mike Conley, experiente, jogador fantástico, um exemplo de profissional, um jogador que brilhou muito tempo no Memphis, teve uma carreira sensacional, só que já em final de carreira eu apostaria no movimento para ter o Drew Holiday como um cara para ser um defensor importante para o Minnesota, agregando um pouco para esse time, além de dar um pouco mais de vazão
para o Anthony Edwards e para o Karl Anthony Towns. Seria para mim uma saída importantíssima, estratégica de o Minnesota tentar melhorar um pouco o péssimo negócio que fez vendendo a alma para ter o Rudy Gobert na temporada passada e ter o resultado que teve ali numa situação que poderia ter sido muito mais do que todo mundo esperava. Então eu acredito que o Jrue Holiday seria uma saída muito boa para a equipe do Chris Finch no Minnesota para trazer o quê? Uma ideia de organização defensiva, né? E principalmente um cara que sabe muito bem armar e fazer jogadas. O Jrue Holiday, além de ser um pontuador importante, ele é um ótimo playmaker, sabe espaçar a quadra, mata a bola de três e consegue, ao mesmo tempo, pegar rebote e defender muito bem o perímetro, que é o que o Minnesota vai precisar, de jogadores multidisciplinares para conseguir dar um salto além do que foi na temporada passada. Outro time que eu acho também da Conferência Oeste que seria importantíssimo para um trabalho ainda ter um pouco mais de consolidação é o Sacramento Kings. Eu acho que vale o Sacramento Kings investir no Jrue Holiday para ter o Jrue Holiday como questão defensiva, da mesma forma para o Minnesota. Né? O Sacramento é um time muito forte, é um time jovem, é um time que mostrou na temporada passada que De'Aaron Fox, Keegan Murray, Domantas Sabonis e companhia são jogadores importantes, principalmente o veterano Harrison Barnes, além também vamos dizer assim, de um backup de jogadores importantes ali, Kevin Huerter, o próprio Trey Lyles, enfim, vários jogadores interessantes pro time do Sacramento, mas fazer uma movimentação para trazer o Jrue Holiday para Sacramento colocaria o time do Kings numa situação até melhor do que era na temporada passada, na qual teve a possibilidade de eliminar o Golden State, só que acabou não conseguindo, mas fez uma campanha esplendorosa, né? O Sacramento Kings foi uma das equipes mais sensacionais na temporada regular, uma campanha irretocável, com o Mike Brown sendo um técnico consolidado, técnico do ano, e um projeto agora mais sério. Para trazer o Jrue Holiday, para trazer mais experiência para esse elenco, seria de fundamental importância para o elenco. Outro time, agora eu vou falar um pouquinho mais do leste. Um time que eu acho que veio num hype legal e que falta um pouquinho de bola de três, um pouco mais de defesa de perímetro, é o New York Knicks. Vejo o New York Knicks com uma possibilidade legal de ter o Jrue Holiday. Seria uma peça interessante para o time. Eu acho que teria que haver aí um consenso de pacotes e picks para Portland, mas abrir mão de alguns jogadores para um bem maior, para dar um salto a mais do que foi na temporada passada, que poderia ter ido até mesmo para a final, mas acabou sendo eliminado pelo Miami Heat. Seria muito interessante para os Knicks ter o Jrue Holiday no seu elenco, sem falar que o Tom Thibodeau é um grande admirador do jogo do Jrue Holiday. Então é um treinador que gosta muito, inclusive chegou a trabalhar com o Jrue Holiday na seleção dos Estados Unidos. É sempre um adicional a mais, né? O Knicks que renovou com o Josh Hart, que é um jogador multidisciplinar, defensivo, que ajuda bastante, né? Mas tem ali umas indefinições no elenco, principalmente Evan Fournier e Manuel Quickley. Poderia ser ali uma possível saída da dupla, de tentar trazer ou convencer ao Portland com esses jogadores e algumas picks para trazer o Jrue Holiday para o Madison Square Garden. Para mim, vale a tentativa para trazer esse time e chegar a um grau acima, tentar dar um passo a mais para esse elenco que tem, claro que ainda tem uma base muito sólida com o Jalen Brunson, com o R.J. Barrett e com o Julius Randle, mas seria muito interessante o Jrue Holiday nesse ecossistema do time que ainda tem o Quentin Grimes, que é um novato, que tem muito a crescer, mas que também tem o adicional, a experiência do Jrue Holiday nesse cenário, seria ótimo para os Knicks tentar algo maior na temporada. Outro time que poderia ter um jogador importante numa franquia de nome que está tentando ser protagonista é o Chicago Bulls. Eu acho que o Jrue Holiday caberia muito no cenário que não tem Lonzo Ball, vai ficar fora ainda por lesão no joelho por mais uma temporada, vai ser a segunda temporada inteira do Lonzo Ball fora das quadras. Seria interessante ali
o Chicago Bulls tentar fazer uma investida no Jrue Holiday para trazer uma peça que eles não têm, né? Na verdade, eles têm, mas não têm peças confiáveis. O Caruso é um cara interessante, né? Defende, tem raça. O Kobe White é um cara com. É um jovem, mas com vários defeitos ali, principalmente na defesa, mas teria que ser ousado. Eu acho que o Chicago Bulls, para dar um pouco mais de, vamos dizer assim, para dar um pouco mais, para dar um pouco mais de ideia de manter Lavine, de manter DeRozan, de manter Vucevic, tem que trazer um cara para esse núcleo para dar o quê? Jogo para esses caras. O Jrue Holiday sendo o ditador do ritmo desse time vai ser muito bom, porque ele vai conseguir armar o time, ele vai conseguir defender bem também. Eu acho que o Chicago Bulls tem peças ali para envolver, tem picks para envolver, para ter essa possibilidade de ter o Jrue Holiday lá e fazer com que o Chicago Bulls não seja esse marasmo de toda a temporada, contentar com pouco, né? Ser ou brigar por um play-in ou brigar pela última vaga no playoff, né? Eu acho que o Chicago Bulls, pelo nome que tem, pela tradição que tem, merece muito mais. Talvez o Jrue Holiday seria essa peça para esse trabalho, ainda mais para o Billy Donovan ter vamos dizer assim, uma espécie de fato novo dentro do time, já que foram poucas movimentações, né, no time, principalmente a vinda do Torrey Craig, né, que foi ali o nome mais o nome mais interessante conhecido do mercado que chegou para o lado do Bulls, mas o Jrue Holiday em Chicago seria legal demais para ter o quê? Um cara na 5 para ditar o ritmo e fazer o time jogar. Beleza? Outro time que eu acho que poderia dar uma saída interessante é o Philadelphia. O Philadelphia do Jrue Holiday lá de 2009 e 2013. Né? Que era um outro time que o Jrue Holiday jogava lá com o Iguodala, jogava com Spencer Ross, com o próprio Van Turner, né? Era um outro time. Outro time, até o Elton Brand jogava lá. Mas era um outro momento, era o Jrue Holiday novato, era o Jrue Holiday ainda uma promessa, agora o Jrue Holiday é uma realidade. Pro Philadelphia, pro Embiid, para um projeto que o Philadelphia precisa, já que não vai ter o James Harden, né? Já que o James Harden é carta fora do baralho, vamos fazer uma ideia de jogo para tentar trazer ou envolver um terceiro time que você consiga passar o James Harden para um terceiro time e trazer o Jrue Holiday para a Filadélfia para dar um sentido ao trabalho que o Nick Nurse vai fazer a partir da próxima temporada. O Nick Nurse, que é campeão da NBA com Toronto, seria um cara muito interessante pro núcleo do Philadelphia. É uma construção de equipe que fechou agora recentemente com Kelly Oubre Jr., mas é um elenco que tem Tyrese Maxey, tem o Joel Embiid, tem o Tobias Harris, que por mim poderia até ser envolvido numa troca por conta do desgaste do Tobias Harris, do pacote Tobias Harris, seu jogador muito caro, que entrega muito pouco, que na hora do vamos ver não é um jogador que qualifica, que mostra serviço, que tem regularidade, e o Jrue Holiday, com aos 33 anos, jogando no auge da sua carreira, nós estamos falando do Jrue Holiday, auge da carreira, entre final da passagem do Pelicans e Milwaukee Bucks. É uma possibilidade. A NBA hoje conta com um jogador muito importante no mercado e que poderia fazer frente para qualquer time, inclusive para o Pelicans, que seria uma saída também para o Jrue Holiday voltar para New Orleans. Não sei se seria possível, mas pô, seria uma sensação muito legal também de ter uma possibilidade de ter o Jrue Holiday jogando com o Zion, se o Zion estiver inteiro nessa temporada. Mas para o Philadelphia em si, seria tipo um resgate de um projeto para justamente você não ter o risco de você correr, de ter o Embiid acabar saindo, de você ter uma debandada e o projeto do Philadelphia novamente ser aquele projeto que consolida com várias escolhas, que você consegue ajustar um time, mas que falta um pouco para conseguir bater título, bater final de NBA. Talvez o Jrue Holiday seria esse cara para dar mais sentido para o Joel Embiid, para ter um time mais competitivo a longo prazo em busca de algo. Mas é isso, gente. O Jrue Holiday está aí no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito, começando o training camp, com os treinamentos e amistosos, essa situação deve ser resolvida. Eu acho que não deve postergar.
é uma tendência a não postergar, muito porque o Blazers também quer resolver do lado deles, e tem outras equipes já também de olho no Jrue Holiday, que para mim agora é o jogador mais importante disponível no mercado e que pode mudar o patamar de muito time na NBA. Não só esses 6 que eu falei aqui, que eu citei assim com carinho e menção honrosa, mas tem muito time até grande, Boston Celtics, Clippers, Lakers, enfim, Dallas, não importa. Tem vários times aí que o Jrue Holiday cairia como uma luva, senhores. Então, é isso, gente. Esse é meu vídeo dessa quinta-feira, falando da NBA. Muito legal trocar essa ideia com vocês, falando sobre o basquete da NBA, sobre essa possibilidade de o Holiday mudar de equipe. E não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, comente. Vem comigo nessa e a gente vai esperar essa novela acabar, beleza? Te vejo numa próxima, tamo junto e tchau, tchau.